Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC, São Paulo do Brasil. A gente está no site oficial da Juventus e lá no Instagram, no nosso Instagram, JOFC São Paulo do Brasil. Você pode seguir mais de perto aí as nossas atividades do fã-clube e se quiser ser sócio, será muito bem-vindo, né? No último sábado tivemos um encontro com sócios e amigos, enfim. É o último vídeo do canal. Estamos eliminados da Europa League, né? Não podia ser pior. Esperei um pouco a adrenalina do jogo baixar para eu poder gravar o vídeo, né? Estou muito chateado e eu só queria iniciar o vídeo dizendo o seguinte: sempre tem uns acéfalos, né? Vou tentar medir aqui as palavras, mas sempre tem aqueles acéfalos que falam que a gente não combina com a Europa. Não por acaso, hoje é dia 18 de maio, e no dia 18 de maio de 77, a gente venceu o primeiro troféu europeu, justamente a UEFA, que virou Europa League ao longo dos tempos, né? Que é a mesma que a gente ganhou com o Baggio em 93, que é a mesma que o Napoli ganhou com o Maradona em 89, né? E a gente venceu na ocasião o primeiro jogo 1-0, gol do Tardelli, enfim, tinha um Cáusio e um time, Cáusio era o jogador, né? Franco Cáusio, e um time feito só de jogadores italianos. Na época não tinha tanto estrangeiro, né? Isso aí é só para uma pincelada para quem fala bobagem, né? Ontem foi uma data especial também, porque em 87, no dia 15, o Platini pendurava, perdão, dia 17, né? De maio de 87, o Platini pendurava as chuteiras. Bom, tem vídeo do Platini no canal. Eu não queria falar muito do jogo por várias razões. A cabeça fica inchada, a gente fica puto da vida. Não vou aqui me prender, não me sinto de culpar A ou B, esse ou aquele jogador. Não me sinto de culpar realmente hoje nenhum jogador que esteve em campo. Para mim, mesmo sem querer analisar muito a parte tática ou a formação, para mim precisa dar o destaque para o melhor em campo da Juventus disparado, o Szczęsny, até por uma questão de justiça. O Szczęsny foi, por isso eu coloquei ele na capa do vídeo, ele foi gigante, ele foi brilhante. Não fosse ele, talvez tomaríamos uns 5 gols e aí seria um vexame mesmo. Então o Szczęsny hoje, para mim, pagou todos os pecados dos últimos anos quando ele teve as falhas dele. Hoje foi o Szczęsny que a gente viu na Copa, que a gente falava, pô, na Juventus ele não joga assim. Hoje ele jogou assim, né? O resumo da partida é o seguinte: independente de esquema tático, independente do Allegri, a Juventus perdeu muitos gols. É bem verdade, como eu disse, foi um grande jogo. O Sevilla dominou, o Sevilla tomou as ações, não podia ser diferente, porque na casa deles, com aquela pressão, com aquele caldeirão, com a torcida deles em cima, não poderia ser diferente. Mas a Juventus criou as chances mais reais de gols. No primeiro tempo, aquela do Gatti no início, o Moise Kean, que fez certinho, virou, bateu, a bola pegou na trave, né? Só aí já foram 2. O Rabiot depois, um gol que ele não costuma perder, né? Mesmo sem ser atacante, né? Teve um gol bem anulado, né? A jogada do Locatelli estava realmente à frente. Mas o fato é que a Juventus criou muitas chances, né? Depois no final o Chiesa também perdeu um gol incrível. Mas eu destaco a chance do Gatti, a bola na trave do Moise Kean. O Di Maria também perdeu uma chance no primeiro tempo, e a do Rabiot. Essas duas, a do Moise Kean e a do Rabiot, foram clássicas. Poderíamos ali ter decidido a partida a nosso favor, porque o Sevilla, conforme o tempo passa e aí o Sevilla não conseguia marcar o seu gol, transferia um pouco o nervosismo para o lado dos espanhóis. Então eu acho que teve esse... Estou aqui
como as pessoas falam hoje, né, os mais novos, tá passando pano. Eu não gosto dessa expressão. Não estou aqui passando pano para ninguém, não. Só estou dizendo que a gente criou-se oportunidades e poderíamos ter ganho a partida no tempo normal, mesmo o Sevilla sendo melhor. As melhores oportunidades foram da Juventus. Mas foi justo o Sevilla passar, foi merecido o Sevilla passar, antes que comecem a falar que eu estou falando por dizer. Não, o Sevilla mereceu a classificação, ponto final. Não queria falar de arbitragem. Eu vi muita gente comentando, né? Uma das emissoras de TV aberta que mostraram o jogo, né? Dizendo que o mundo inteiro viu que foi pênalti do quadrado. Me irrita isso, né? Os honestos de plantão. Se a gente for aqui lembrar, sabia que em 62 o Brasil ganhou uma Copa de uma maneira irregular? Sabia que em 62 o Newton Santos cometeu um pênalti e deu um passinho para fora da área contra a Espanha? Então, menos, tá? Agora, desculpa, eu me irrito com essas coisas, né? Falso moralismo. Agora, foi falta, mas foi fora da área do quadrado. Não foi pênalti pro Sevilla, foi fora da área. Fora da área. Tem um lance invertido que mostra literalmente que foi fora da área a falta. A falta existiu, mas não foi pênalti. Só para terminar essa parte chata aí, né? Pior do que a não classificação ou no mesmo nível é a saída do Fagioli, toda a força do mundo ao Fagioli, que teve uma fratura na clavícula. Não podia ser pior, né? A desgraça, né? A gente não ter o Pogba, a gente não ter o Fagioli, porque se o Pogba jogasse, a Juventus estaria na final, com certeza. Aliás, ia lutar pelo título italiano se ele tivesse jogado a temporada inteira. E o Fagioli não merecia sair do jeito que saiu. Não teve culpa o jogador do Sevilla, é lance de jogo, não foi maldade, é lance que acontece, não foi intencional. Foi a infelicidade que mostra como que, quando a maré está mal, tudo acontece de ruim também, quando as coisas não estão favoráveis. E o Fagioli foi a nota mais triste dessa situação, né? Eu falei que não vou aqui me apegar a A, B ou C, apontar o dedo. Eu não sou covarde. Claro que o torcedor tem todo o direito, e isso, faz parte de ser torcedor, de pôr a culpa num jogador que perdeu o gol ou num jogador que errou uma jogada. Enfim, faz parte isso, né? O futebol, dos 90 minutos, ele é feito de vários episódios. Dentro do jogo de futebol tem pequenas partidas de futebol, se vocês não percebem. E nessas pequenas partidas, um lance pode ser decisivo e capital. Nem o Alegre eu vou culpar hoje, a não ser, porque é mais do mesmo, né? Fez 1-0, ele recuou demais, né? Ao invés de tentar manter o time na marcação alta e tentar fazer com que o Sevilla não se atirasse tanto ao ataque. E aí me irrita, porque no finalzinho da prorrogação do segundo tempo, a Juventus botou aquela pressão danada. A Juventus, que levou 18 escanteios, se eu não me engano, no finalzinho estava lá, fez 3, 4 escanteios seguidos, né? Por que não fez isso nos 90 minutos? Porque é o Alegre, então é mais do mesmo. Mas a minha bronca vai mais uma vez, porque eu queria dividir o vídeo nessas duas partes. O Juventus precisa de uma reconstrução, de um renascimento. Aí você tem o renascimento literalmente do zero, ou um renascimento para agora, para já, para tentar começar a voltar a ganhar rápido. Quando eu falei lá atrás do Paladino, e agora começa a pipocar o Paladino, né, em blogs, em sites, em páginas de rede social, alguns torcedores já até gostando de uma possível vinda do Paladino. Mas o Paladino que eu falei lá atrás, de início de um novo trabalho, é literalmente do zero. Para você trazer o Paladino, você tem que pegar uma torcida que já está 2 anos sem ganhar nada, que já está de saco cheio, e perguntar se essa torcida está disposta a ficar mais 3, 4 anos sem ganhar nada. Né? Porque com o Paladino você tem que colocar no preventivo, mais uns 4 anos sem título, para começar a aparecer o trabalho dele. Agora, se você quer ganhar hoje, agora, tinha que trazer um Spalletti, tinha que trazer o Antônio Conte. Eu sei que o Antônio Conte já foi, já passou, mas é imediata a coisa. Um cara já preparado
para o ambiente Juventus. Essa é uma opinião, tá? Para mim, o importante é que recomece, que tenha uma mudança. O Giuntoli vai vir, legal. O Giuntoli é um cara que sabe fazer mercado, que sabe gastar bem o dinheiro, né? E na Juventus ele vai ter mais recursos financeiros do que teve no Napoli para montar um time competitivo, né? Agora, de qualquer forma, precisamos aí, eu acho que a diretoria teria que ter e o Allegri teriam que conversar, uma saída amigável seria o certo, amigável, ver que não tá legal para os dois, não dá, não tem clima para o Allegri continuar. Então acho que o certo seria a diretoria e o treinador sentarem, conversarem e se entenderem numa saída amigável. Precisa urgente a Juventus fazer isso. Não é só trocar o treinador, mas começa por aí. Agora, eu tenho que falar que é uma herança do ex-presidente, né, que muitos colocavam como visionário, né? Viram hoje a torcida, e já vou falar por que eu estou colocando essa opinião. Viram hoje o que é uma pressão de uma torcida? Viu a torcida dos caras, como faz pressão? O Sevilla é um time médio para pequeno na Espanha, tá? E nós não temos mais isso no nosso estádio, esse fator torcida que decide jogo, porque o Agnelli destruiu a torcida. Então, antes de mandar o treinador embora, estou falando do Allegri, antes de vocês acharem que tem que mandar jogador A, B ou C embora, a repartença, o reinício começa pela torcida. Diretoria da Juventus precisa pegar a torcida e trazer de volta a torcida. Não esses que estão aí indo ao estádio. A torcida não é ir ao estádio. Isso é muito fácil para quem tem condições. Mas a torcida é de fato se comportar como torcedor. Então, antes, numa escala de prioridades, antes de trazer um novo treinador, é trazer a torcida de volta. Presidente Ferreiro, traga de volta a torcida da Juventus no seu estádio, a verdadeira torcida da Juventus, né? O verdadeiro torcedor da Juventus, né? Aquele que vai lá para fazer bagunça no bom sentido. É esse que você tem que trazer de volta. Depois o treinador, depois o jogador, começar do zero, um renascimento, é trazer a torcida de volta. É daí que vai se repartir um novo ciclo, né? Dito isso, né? Porque já me estendi muito nessa noite de merda que nós estamos vivendo. Eu estou muito chateado mesmo, porque a Juventus tinha condições, porque o Sevilla não é. Eu repetir o que eu falei no último vídeo, no penúltimo vídeo, né? Antes do vídeo do churrasco. O Sevilla não é um bicho de sete cabeças, não. O Sevilla não é um bicho papão. O Sevilla não é o Manchester City. Não é o Bayern de Munique de 3 temporadas atrás. O Sevilla não é isso. Eu acho que o Sevilla ganha da Roma na final. Mas não vai me surpreender se a Roma ganhar do Sevilla. Não vai me surpreender. Se a Roma jogar um pouquinho de bola, vai levar. Vai levar. Porque não é um bicho papão, né? Mas eu acho que se eu tivesse que apostar, apostaria no Sevilla, né? Então, também não vou fazer aqui terrorismo, tá? Tem torcedor falando, nossa, a Inter na final, a Fiorentina na Conference League, a Roma na final, dá tudo errado. Dá tudo errado. Quando ganhava Scudetto, vocês não reclamavam que só ganhava Scudetto? Agora tá aí 2 anos sem ganhar nada e vem dos outros ganhar, né? Ou vocês queriam ganhar a Conference League também, da Fiorentina. Então é isso, tem que saber desfrutar o momento da vitória. Por isso que tem que sempre apoiar. E por falar em apoiar, não é discurso, não é clichê, como a gente fala na Itália, é só pela camisa, solo pela maglia que a gente acompanha esse clube que a gente tanto ama e que nos faz feliz e que nos faz triste muitas vezes. E hoje eu estou triste, é uma mistura de... Não é nem tanto puto, como eu falei no começo, a tristeza é maior, a desilusão ela supera a raiva, né? Porque a gente fica atados a isso, estraga o dia. O dia não tem 24 horas quando a Juventus não ganha. O dia para quando acaba o jogo. Pelo menos comigo é assim, né? Então, eu sempre falo que é só pela camisa, é só pela malha, é só por esse escudo, independente de qual seja o escudo, o velho, o novo, é só pela Juventus que a gente
mantém essa tradição, esse amor, essa paixão por essas cores que a gente vai amar sempre. E eu termino até com uma colocação que eu vi, um amigo meu ali na Itália, né, que trabalha numa rádio importante da mídia bianconera, dizer: esse é o momento de sermos juventinos. Não que ninguém seja, não é isso, ninguém está aqui querendo ser mais torcedor, não é nesse sentido, é o sentido de dentro do coração. Esse é o momento de você assimilar essa porcaria que nós estamos passando e de se apegar num renascimento, tá? E para o presidente e para a diretoria, esse é o recado que fica. Traz de volta o torcedor para o estádio. Traz de volta o torcedor que vibra, que solta lá os sinalizadores, que xinga, que fala palavrão. Traz de volta a torcida. É o primeiro passo para o renascimento. E depois sim, a gente vê quem vai ser o treinador, quem vai ter que sair como jogador, quem vai ter que continuar tendo oportunidade. Nesse momento, conta a gente assimilar esse momento ruim, entender o que estamos passando e levantar para voltar a vencer. É isso, é dar um passo para trás, ou até 2 para trás, para depois dar 3, 4, 5 passos para frente. Esse é o recado. Solo per la maglia, sempre Forza Juve, fino alla fine. Eu peço pelo menos um like no vídeo, a gente se vê. Na segunda-feira tem partida importante pelo campeonato italiano, porque não vão poder tirar mais de 15 pontos, e é o que resta para a gente colocar eles em dificuldades, né? Eles que estão calculando quantos pontos vão ter que tirar. Obrigado aos ragazzi, aos jogadores do Juventus, lutaram, tentaram, não vou aqui atacar ninguém. Hoje eu não me sinto de atacar ninguém, não estou satisfeito, não gostei, poderiam ter feito melhor, mas é uma questão pessoal de não querer atacar eles hoje, né? Porque o problema não foi hoje, o problema vem de longe. Tchau, ragazzi.